E nesta quinta e sexta vai ser realizado em São Luís o 2º Congresso de Defensores Públicos do Maranhão. E para falar sobre esse congresso, eu converso aqui no estúdio com o diretor da Escola Superior da Defensoria, Cristiano Matos de Santana. Boa noite, seja bem-vindo ao Maranhão. Boa noite, Bianca. Boa noite, telespectadores. Bom, neste 2º Congresso vão ser discutidos os desafios aí para a ampliação do acesso à justiça. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do Congresso, mas eu gostaria de antes que a gente colocasse alguns pontos aqui. Eu imagino que seja bastante extenso aí esses desafios para ampliação do acesso à justiça, mas como cidadã, a gente pode dizer que é um número insuficiente de defensores públicos, a gente pode entender também que é a população entender o trabalho do Ministério Público? Exatamente. Da Defensoria. Da Defensoria Pública, exatamente. A Defensoria Pública, tal qual o Ministério Público e a Advocacia Pública, são 3 funções essenciais à Justiça e com previsão expressas na Constituição Federal. Constituição que agora, em 2018, está a comemorar em outubro 30 anos da sua promulgação. E o que é que o Constituinte originário de 88 dessa Carta Cidadã estabeleceu? Estabeleceu que Ministério Público, Defensoria Pública e também a Advocacia Pública, elas têm uma missão institucional por demais relevante. Especificamente no que diz a Defensoria Pública, é aquela instituição, primeira, permanente, portanto ela não pode ser extinta por qualquer poder político, por isso ela é permanente. Ela é uma instituição garantidora de direitos, e aí nós estamos a falar dos direitos humanos. E em terceiro lugar, cabe a ela, mas não por último, a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, sobretudo dos necessitados econômicos, que no estado do Maranhão equivale a pouco mais, e esse número é bastante alarmante, de 85% da população. O IBGE constata isso. São números do IBGE, essa instituição que já conta com mais de 80 anos de existência e que constata claramente que mais de 85% da população do Maranhão tem renda de até 3 salários mínimos. Portanto, claramente aí público-alvo das ações da Defensoria Pública. Então, a gente tem mais de 80% da população que depende, tem esse acesso à justiça por meio da Defensoria Pública. E o número de defensores aqui no Maranhão como a gente pode dizer, eficiente para atender esse número tão grande da população? Exato. Essa pergunta é muito bem-vinda porque nós estamos assim numa quadra no ano de 2018 com alguns retrocessos políticos, econômicos no cenário nacional, sobretudo no cenário nacional, e que agravam a situação do estado do Maranhão. Nós temos no Maranhão 112 comarcas efetivamente instaladas, né? Dessas 112 comarcas, 39 a Defensoria Pública está presente, ou seja, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão está presente em apenas 1/3 das comarcas existentes. E aí como é que fica o acesso à ordem jurídica justa, o acesso às necessidades básicas fundamentais, a uma orientação jurídica, ao medicamento especial? Porque, veja bem, a Defensoria Pública, a sua existência se dá por quê? Porque o cidadão bate as barras da justiça, as barras da Defensoria Pública, exatamente quando os outros poderes falharam. Quando o poder público e a atividade privada falharam, negaram direitos. E aí o cidadão carente, necessitado economicamente, carente do ponto de vista organizacional, bate as barras da Defensoria Pública para efetivar uma política pública que foi prevista pela Carta Constitucional. Mas se você não tem um defensor público, que é um agente político, concursado de provas e títulos, com diversas garantias constitucionais de inamovibilidade, de afastabilidade do cargo, com irredutibilidade de vencimentos, esse agente público concursado, com diversas garantias para efetivação dos direitos, ele precisa de ampliação. Precisamos de ampliação do acesso à justiça. Nós temos, inclusive, uma emenda constitucional de 2014 que ela previu expressamente na nossa Constituição Federal o prazo de 8 anos
para o acréscimo de defensores públicos, para que a Defensoria Pública esteja presente em todas as comarcas do estado do Maranhão. No entanto, nós já estamos no ano de 2018 e esse número, embora tenha crescido, ainda está muito aquém. Repiso, apenas 1/3 das comarcas do Maranhão possuem Defensoria Pública. Bom, e também, além desse acesso ser difícil, a gente pode dizer também que existe uma parcela da população que até desconhece esse direito de ter acesso à justiça por meio de um defensor público. E dentro disso, vem aí o papel da imprensa na ampliação do acesso à justiça. Então, a imprensa aí como uma facilitadora, informando o papel do defensor público, da Defensoria Pública à população. Esse é um dos temas lá de uma palestra com o jornalista Cícero Brito. Eu gostaria que o senhor falasse da presença de um jornalista numa palestra como essa. Isso também amplia a participação do público lá, além de pessoas ligadas à área jurídica, também à área de comunicação. Então, a gente pode falar que o acesso é amplo ao Congresso. Sim, esse acesso é amplo e o dever da imprensa, Rui Barbosa já dizia há quase mais de 100 anos que uma nação ela precisa de uma imprensa livre, né? Então a imprensa livre ela tem um papel fundamental para o exercício da democracia, desse processo civilizatório contemporâneo que nós estamos a enfrentar. E o desafio para o acesso a uma ordem jurídica justa, para o acesso à justiça e para o acesso ao poder judiciário, mas para o acesso à justiça de um modo mais amplo também de orientação jurídica, se dá exatamente através da imprensa. Daí o motivo de, neste segundo congresso, com muita alegria, com muita felicidade, o nosso defensor público geral, Dr. Werther Júnior, e eu como diretor da escola, convidamos exatamente aquele profissional da imprensa maravilhoso que tem muito a contribuir, que é o Dr. Cícero Brito. Bom, então eu gostaria aqui de encerrar a entrevista falando o que vai acontecer nesta quinta e sexta no Salão Igaritela, no Hotel Luzeiros, na Ponta do Farol. E aí o espaço está aberto e a gente vai acompanhar. Muito obrigada pela sua presença aqui. Agradecido, estamos à disposição. Obrigada, boa noite. Boa noite.